Olá, meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Fico feliz de encontrá-lo mais uma vez neste culto dominical e feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Espero que você e sua família estejam bem. Me acompanhe neste momento numa leitura da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 10. Diz o seguinte a Palavra de Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, de maneira que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade através das portas. Meu amado, meu desejo é entrar junto com você na cidade santa, na Nova Jerusalém, no céu, para viver com o nosso Deus. É entrar com você através das portas e lá, juntos, recebermos o nosso galardão. Essa esperança, ela deve reinar continuamente na nossa vida. A esperança que um dia sairemos deste mundo, partiremos deste mundo, tão cheio de dificuldade e de maldade, e estaremos um dia e para sempre com o nosso Deus, com o nosso Cristo nos céus. Amém? Ore comigo. Meu Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu cuidas de nós continuamente, porque Tu nos abençoa, Pai, continuamente. Obrigado porque Tu nos alcançou um dia quando estávamos distantes de Ti, Senhor, longe do Teu amor, perdidos no pecado, Pai. E Tu nos redimiu, nos deu uma nova vida, nos deu, Senhor, uma nova família, nos deu um novo coração. Obrigado, Senhor, porque continuamente Tu nos abençoa, Tu nos exorta, Tu nos ensina através da Tua palavra. Obrigado porque continuamente Tu nos consola. Ó Deus, Tu nos alegra, Tu nos fortalece através do Teu Espírito Santo. Quero pedir, Senhor, que Tu abençoe a todos nós, a todos os irmãos que neste momento estão orando comigo, Pai. Que Tu estenda as Tuas mãos sobre a vida deles, sobre as suas famílias, Pai. Que nada falte e que eles experimentem, Senhor, o melhor de Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, agora quero convidar você a estar ofertando nesse momento com alegria, com generosidade. As contas da igreja vão aparecer aqui na tela e você tem a oportunidade de realizar essa oferta. Faça isso, porque Deus se alegra daquele que dá com alegria. Amém? Faça isso com honra, com gratidão no coração, porque Deus vai te abençoar. A semente que agora você está plantando, futuramente você colherá em abundância. Tenha fé e tenha certeza disso. Amém? Que Deus, em Cristo, te abençoe. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração.
graça e paz. Mais uma vez aqui para trazer até você a palavra do Senhor, a mensagem que Deus colocou em meu coração, e é com muita alegria que estamos aqui para compartilhar. Esperamos em Deus que todos estejam bem, apesar da situação, da circunstância. Esperamos em Deus que todos estejam esperançosos e firmados no Senhor. Que esta mensagem de hoje fale aos nossos corações. Que o Senhor esteja ministrando especificamente naquilo que todos nós necessitamos nesse tempo. Convido você a fazermos uma oração e de que o Senhor esteja nos conduzindo nesse tempo. Vamos orar. Pai, eu quero louvar o Teu nome, quero Te glorificar por este tão grande privilégio e também por esta responsabilidade que tenho de proclamar, pregar a Tua palavra. Aqui estou, Senhor, à disposição do Senhor para que o Senhor me conduza através do Seu Espírito Santo a pregar a palavra, a trazer a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Que esta palavra, que é a Tua palavra, venha aos corações, gerando aquilo que cada um precisa, necessita, que o Espírito Santo esteja ministrando cada vida através da palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Oramos nesse instante pela nossa comunidade, pela PIB Crato, por todos, para que o Senhor venha nos fortalecer na fé nesse tempo. Nos sustente, Senhor, nos abençoe. Assim também como todos aqueles que ainda não fazem parte desta comunidade, mas certamente fazem parte de um outro grupo, congregam em outra igreja. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja visitando cada um, até mesmo aquele que também não tem uma igreja, que ainda não tem um grupo que participa, não se envolveu ainda. Eu oro para que o Senhor esteja falando a cada coração nesse tempo. Abençoa-nos, ó Pai, com Tua misericórdia nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro aí do Pentateuco. Livro de Êxodo que traz narrativas belíssimas da história do povo de Deus. E eu quero ler com você capítulo 13, versículos 17 a 22. Um tema que elaboramos para discutir a partir desse texto seria as revelações do deserto. Esse texto vai tratar do começo de uma nova fase, de um novo tempo na vida do povo de Deus. Depois de mais de 400 anos, o povo agora está liberto do jugo da escravidão egípcia. Vamos ler o texto? Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os seus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia
e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo fale a cada um de nós, nos dê compreensão do que acabamos de ler. Como eu disse, esse texto nos traz algumas lições. Deus vem até nós. O povo sob uma dominação terrível, cruel, ao longo de mais de 4 séculos, clamou ao Senhor. Levantou a sua voz, clamando por libertação, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus veio até o seu povo, mas é interessante que Deus ele não apenas vem até nós, ele não apenas se dirige até nós, como aqui diz o texto, mas ele traça um caminho para nós, ele escolhe um caminho para nós, ele mostra para nós o caminho, mas ele não só vem a nós e não apenas mostra o caminho, mas ele caminha conosco na estrada que ele traçou. Nós vemos aqui expressões de sua graça, de sua bondade, de sua misericórdia. Israel, depois de um longo tempo de escravidão, Deus agora opera a libertação desse jugo opressor e leva agora o seu povo para a terra prometida. O povo agora estava caminhando, e é interessante que nessa história nós temos no versículo 19 uma história curiosa. Eles caminharam durante todo esse tempo de peregrinação, levando um caixão, levando ali os ossos de José, porque José, antes de morrer, fez com que eles prometessem que levaria, quando Deus os visitasse, levaria os ossos dele para serem sepultados na terra prometida. E assim eles fizeram, e assim aconteceu. Então, ali eles tinham um memorial de encorajamento de fé, de que Deus verdadeiramente cumpre a sua promessa, e ao mesmo tempo falando do próprio José, que acreditava e tinha fé e teve fé naquilo que Deus lhe prometeu. E assim aconteceu. Então Deus levava o povo, Deus estava levando o povo para que o povo tomasse posse, se apropriasse da herança. Só que Deus leva o povo por um caminho extraordinário. Deus escolhe o caminho, escolhe um caminho de maneira extraordinária. Então Deus escolheu o caminho, Foi Deus aqui que traçou o caminho, e esse caminho foi o caminho do deserto. Como eu disse, de maneira soberana ele vem até nós, vem até sobre o seu povo, liberta de maneira sobrenatural e poderosa e soberana a nação das garras de Faraó, e diz assim: olha, andem por esse caminho. Apesar do caminho escolhido não parecer dos melhores, segundo a ótica humana, esse foi com certeza o melhor caminho, porque foi Deus que escolheu. Esse foi o melhor caminho. Não importa o que encontramos no caminho, não importa com o que venhamos nos deparar nesse caminho. Se Deus escolheu o caminho, esse é o melhor. E é interessante que Deus escolhe, mas não apenas escolhe, Não apenas nos coloca nessa estrada, mas que coisa maravilhosa, diz que Deus estava com o povo de dia e de noite. E a sua presença era perceptível, era de maneira clara, uma nuvem os seguia durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então o povo não estava apenas sendo guiado, mas também estava sendo protegido naquele caminho, naquele deserto. Deus é assim, Ele abre caminhos onde nós não imaginamos que Ele possa abrir. Os caminhos de Deus, a gente vê aqui que existia um caminho mais perto. Existia um caminho mais perto que essa peregrinação poderia durar semanas. Uma média de quase 400 quilômetros seria o caminho,
mas Deus que conhece o seu povo, que sabia o que estava no coração do seu povo, ele não conduz o seu povo por esse caminho. Ele escolhe a sua estrada. Os caminhos de Deus são diferentes, e diferentes dos nossos. O profeta Isaías já falou sobre isso, né? Deus falando através de Isaías, né, nos diz. E também, né, Davi se expressa dizendo que eles não são apenas diferentes dos nossos, mas eles são perfeitos os caminhos de Deus. Eles são justos, retos e eternos. E por serem perfeitos, aqui a gente vai dizer que o caminho que Deus escolhe é um caminho perfeito. Não quer dizer que ele esteja isento de vales, montanhas, né, curvas perigosas e tantas outras coisas que poderíamos encontrar, pedras e outras coisas mais. Saiba de uma coisa, Deus sempre escolhe os melhores caminhos para que seu povo possa trilhar. Escute só, Deus sempre escolhe os melhores caminhos para que seu povo possa trilhar. Então, se Deus escolheu esse caminho para Israel, sem dúvida havia aqui a garantia de que eles chegariam ao destino certo. Mesmo demorado, mesmo passando por dificuldade, né, encontrando inúmeros e diversos obstáculos, eles chegariam ao destino certo porque aquele caminho tinha sido escolhido por Deus e não por eles. Eles não traçaram a rota. Escute só o que Deus está falando ao nosso coração. Eles não elaboraram o seu próprio plano para chegar à terra prometida. Deus estabeleceu o caminho. Diante disso, nós precisamos fazer uma pergunta para nós, de maneira muito sincera, de maneira muito verdadeira e honesta. O caminho que nós estamos percorrendo, o caminho que eu e você temos trilhado, o caminho ou a estrada na qual você tem andado, foi o Senhor quem escolheu. Por quê? Nós podemos muitas vezes escolher o nosso caminho. Nós, a partir da nossa própria vontade, nós escolhemos uma estrada que nós achamos que é boa. Mas a Bíblia diz que há caminhos que para nós parecem perfeitos, parecem direitos, corretos, mas o fim desses caminhos é morte. Provérbios fala sobre isso. Se foi Deus que escolheu, se você está no caminho, se a estrada que você percorre hoje foi Deus que escolheu, foi Deus que colocou você, relaxe, fique tranquilo, descanse, tenha paz no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus lhe conduzirá ao destino certo. E ainda assim, mediante a presença dele, ele vai lhe dar. Ele vai lhe garantir vitória em todas as dificuldades que você encontrará, certamente encontrará durante essa trajetória. O profeta Jeremias diz que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que anda dirigir os seus passos. Deus, ele teve suas razões para conduzir o seu povo recém-liberto por esse caminho. O texto diz que existia um caminho mais perto, era o caminho pela terra dos filisteus, mas Deus disse, não vou levar o povo por aí, porque se o povo se deparar com a guerra, o povo não está preparado para a guerra, o povo não tem habilidade de lutar, o povo passou 400 anos debaixo de uma dominação, de um serviço pesado, eles não estão preparados para a guerra. Então Deus teve a sua razão, sempre Deus tem razão ao escolher o caminho que escolhe para o seu povo. Disso nós não duvidamos, ele não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz, existe um propósito, existe uma finalidade e um propósito glorioso. Assim como para nós, existe uma razão porque Deus permite que nós, os seus filhos, passemos por situações que poderíamos comparar a um deserto, né? O povo começa agora por uma trajetória. A nação de Israel que sai de uma dominação, de um jugo egípcio, agora vai experimentar um caminho diferente, vai caminhar pelo deserto, e o deserto é importante, o deserto, essa estrada, essa travessia é indispensável à nossa vida. Eu queria pensar com você sobre quão relevante é essa estrada para nós, quão fundamental, quão essencial e quão necessária ela é. Por quê? Vejamos,
O deserto, ele é uma travessia indispensável e necessária, porque é um tempo de preparação. Deus já tinha dado a terra para o povo. O povo caminhava para se apropriar ou tomar posse, mas o povo não estava preparado. Então, esse era um tempo em que Deus estava preparando o seu povo. Porque se eles recebessem a herança do jeito que eles estavam, certamente eles não valorizariam e certamente eles não iriam aproveitar aquela herança. Então, o tempo de deserto, ele é importante porque ele nos prepara. É como se fosse a antessala do cumprimento de uma promessa. O deserto é uma antessala do cumprimento de uma promessa. Já estamos ali bem pertinho para tomarmos posse. Ele não é apenas uma travessia indispensável e necessária, mas é também um tempo de ensinamento. O deserto, podemos dizer, é que ele é pedagógico. Visa nos ensinar, trazer lições profundas, fazer com que a gente aprenda coisas que nós não aprendemos ainda, faz com que a gente deixe coisas erradas que nós aprendemos. O deserto, ele nos leva por esse processo de aprendizagem, de ensinamento, onde o de errado que aprendemos, nós deixamos para trás e nós precisamos aprender coisas novas. 400 anos, mais de 400 anos debaixo de uma cultura, de uma dominação, o povo aprendeu muita coisa errada, como nós. Muitas vezes num caminho sem o Senhor, vivendo nesse jugo do mundo, nós aprendemos muitas coisas erradas e no deserto, Deus nos prepara para nos ensinar, nos dar novos parâmetros, novas ideias e nos colocar naquilo que Ele preparou para nós. Nesse contexto de ensinamento e de ser pedagógico, ele visa a nos mudar de fase, aquela preparação onde nós saímos de uma fase indo para uma fase adulta, onde nós assumimos maiores responsabilidades. Deserto é um tempo de rendição. Deserto é tempo de prostração diante do Senhor. É tempo de nos prostrarmos diante do Senhor. É tempo de nos rendermos. Estamos caminhando por esse caminho, então esse é um tempo de rendição. Sabe por quê? Porque esse é um tempo de nós ficarmos calados. Esse é um tempo de nos silenciarmos. Às vezes nós estamos falando demais, tagarelamos demais, falamos o que não deveríamos falar na hora errada. Entenda, tempo de deserto. Se nós estamos caminhando no deserto, se nós estamos andando por esse caminho, esse tempo é um tempo de nós fecharmos a boca. Feche sua boca. Pare de falar. Talvez a situação tenha se agravado, tem piorado no seu contexto individual e talvez familiar, porque você tem falado o que não era para falar. Você tem falado demais. Se esforce para calar a sua boca. Pare de falar. Deserto é tempo de nos calarmos. Sabe para quê? Para nós fazermos aquilo que é mais desafiador para o ser humano. Para ouvir. Precisamos ouvir. Quando Deus nos leva ao deserto, quando Deus nos traça essa estrada para andarmos, para trilharmos, Ele quer falar ao nosso coração. Ele disse isso lá no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, falando de Israel. Ele disse: eu vou atrair Israel ao deserto para lhe falar ao coração. Deus quer falar com você. Deus quer que você escute a voz dele. Deus quer que nós escutamos a sua voz. Então, tempo de deserto é tempo de nos calarmos para ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Esse tempo, além de ser um tempo de calarmos, nos silenciarmos, para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, esse é um tempo de nós mexermos nas gavetas do passado.
mas não é das coisas ruins. Infelizmente tem muita gente que gosta de mexer o tempo todo nessas gavetas do passado, mas das coisas ruins. Esse tempo de deserto é um tempo de nós nos voltarmos às gavetas do passado, nós abrirmos essas gavetas e nós procurarmos aquilo que foi glorioso, aquilo que foi feito no Senhor, nós procurarmos os milagres, as intervenções, nós procurarmos aquilo que Deus fez em prol de nós, da nossa vida, sem nós merecermos. Eu tenho certeza que se você mexer na sua gaveta do passado, você vai encontrar muitas coisas que Deus fez em prol da sua vida. E é nisso que nós devemos lembrar. É para isso que nós devemos olhar. É para esse foco que nós devemos nos concentrar no que Deus fez. Talvez você não lembre de muitas coisas, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Estava perdido, se estava nas trevas, o inferno era a sua herança, não fez nada. Deus veio até você, chegou à sua vida e agiu de maneira poderosa e te tirou de um lamaçal, te tirou de uma dominação de trevas e te trouxe para a luz. Você hoje é livre, está no reino da luz. Então isso é motivo de você lembrar e de você se alegrar durante esse tempo de deserto. Mas eu sei que não foi só isso. Não foi só isso que Deus fez. Tem muitas outras coisas. Puxe pela memória, procure lembrar do que Deus fez. Então o deserto é tempo de nós termos boas lembranças do que Deus fez conosco, do seu agir soberano. Esse é um tempo de nós experimentarmos mudanças, transformações, nos colocarmos à disposição do Senhor. E o deserto, ele é importante porque aqui vem a base do tema que eu dei para a nossa mensagem. O deserto é tempo de revelações. Muito bem, deserto é tempo de revelações. Aqui cabe nos falar de dois tipos de revelações. Quando nós falamos que deserto é tempo de revelações, nós estamos falando de revelações acerca do caráter de Deus, que isso é óbvio, mas nós estamos falando também de revelações acerca de nós. Claro que isso, sem dúvida, né, esse tempo é o tempo de nós conhecermos os aspectos tremendos do caráter do Senhor. Nós podemos perceber nitidamente a soberania, a fidelidade, a misericórdia, a provisão, a providência, a fidelidade, a compaixão, o amor do Senhor, o zelo, o seu poder. A gente pode ver isso e muito mais. Mas quando Deus, escute só, quando Deus nos conduz ao deserto, não é apenas para que Ele se revele a nós. Não é apenas para que a gente conheça aspectos do seu caráter. Isso é muito importante e também faz parte. Versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio nos diz que Deus levou o povo ao deserto para fazer com que eles tivessem entendimento ou revelação daquilo que estava em seu coração. Quando Deus nos leva ao deserto, é para que a gente venha conhecer o que há em nosso coração. Nosso coração, que lá, profeta Jeremias 17:9 diz que ele é enganoso. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Então, o deserto, ele traz grandes revelações sobre quem somos, sobre o nosso ser, sobre o nosso coração. Penso que o deserto, ele é indispensável, é uma travessia necessária, como eu já disse, porque todos nós, creio que você deve concordar comigo, você conhece a história bíblica, você vai saber que existe uma maldição pós-queda na vida do ser humano. Quando Adão pecou e quando Deus se aproxima, a primeira atitude de Adão foi se esconder. E é exatamente por isso nós herdamos, isso é inato ao ser humano, nós procuramos nos esconder.
Nós procuramos disfarces, nós procuramos os mais diversos disfarces em nossa vida. E talvez, por quê? A gente procura se esconder. Por que nós procuramos nos esconder? Por que nós usamos capas? Por que nós usamos máscaras, né? Por que nós usamos essa roupagem diferente? Talvez com medo. Medo de sermos rejeitados, medo de sermos desprezados, medo de não sermos aceitos, medo das pessoas, né, não quererem conversa com a gente, medo, talvez, por isso. E com isso nós vivemos uma vida de aparência, a gente procura se esconder, a gente procura um disfarce, a gente se torna ator no palco da vida, vivendo um papel que não é nosso. E isso nos leva a uma vida de hipocrisia, onde nós falamos uma coisa e nós vivenciamos outra, onde nós vivemos papéis. Por isso que o deserto ele é importante, porque no deserto, eu e você, nós somos desnudados. As nossas roupagens e indumentárias que usamos para disfarçar a nossa vida, elas caem por terra. Essas indumentárias que nos escondem, que escondem o verdadeiro eu, no deserto elas não se sustentam. Esses disfarces se dissipam. E o nosso verdadeiro eu se manifesta. O deserto nos deixa nus diante do Senhor e de nós mesmos. Então essa foi uma das razões porque Deus conduziu o povo. Você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Está aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deixa eu ler para você. Ele diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Não é para que Deus soubesse, porque Deus Ele conhece mentes e corações. Não era para que Deus soubesse o que estava em nós, não, porque Deus conhece. É para que a gente possa conhecer o que há em nós. É impossível passarmos por o deserto e essas máscaras não virem ao chão. O deserto ele não tem o poder de nos mudar, ele não tem poder de mudar ninguém, ele apenas revela o que somos. Então, numa situação difícil como a que estamos vivendo, podemos considerar um deserto, mas olha, essa situação ela não tem o poder de mudar a nós. Ela tem poder de revelar quem somos, a partir de um autoconhecimento, para que a gente possa buscar uma transformação. O deserto, ele nos impulsiona a uma mudança, a buscarmos uma transformação. E essa revelação, como eu disse, é para nós. Deus conhece nosso coração, conhece a nossa mente. O deserto vai mostrar de fato o que existe dentro do nosso coração, coisa que muitas vezes nem eu sei, e muitas vezes eu também não quero saber, mas Deus conhece. E o deserto é tempo de descortinar tudo isso, e escancarar e mostrar quem verdadeiramente nós somos. Então o que o deserto vai revelar? O que o deserto revela sobre nós? Primeiro, o deserto revela onde está a nossa confiança. Nós falamos que nós confiamos em Deus, certamente você falou isso. Certamente você fala isso, que a sua confiança está em Deus. Mas esse é o momento onde nós praticamos e mostramos se de fato nossa confiança está no Senhor. A nossa fé onde está? Onde nós colocamos a nossa fé em Deus? Nós confiamos que Deus cuida de nós. Nós confiamos que Deus é o Deus da provisão. Nós confiamos. Então por que o desespero? Por que o desespero? Por que as precipitações? Por que as nossas atitudes doentias do dia a dia? Onde está a nossa confiança? O deserto vai mostrar onde está a nossa confiança. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. E nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança está nele, no qual nós invocamos. Mas o deserto não apenas revela onde está a nossa confiança. O deserto revela qual é o nosso verdadeiro sistema de valores. Nós temos sim um sistema de valores. Nós temos sim algo em que nós acreditamos. Só que durante esse momento de deserto, isso vem à tona. O que é importante para nós?
O que é importante para nós? É o que é material ou é o que é espiritual? No deserto nós começamos a perceber o que de fato é importante para nós. É aquilo que é terreno ou é aquilo que é eterno? O deserto vai revelar isso, mas ele não revela apenas o nosso sistema de valores, mostrando o que de fato é importante para nós. Ele vai mostrar o tipo de devoção que nós temos, irmãos. A nossa devoção ao Senhor é natural. Que ao longo do deserto, a nossa devoção ela vai passando por alterações, o nosso relacionamento com Deus ele vai tendo alterações. Certamente você que me escuta, você está passando por alterações no seu relacionamento com Deus durante esse tempo. Aí eu te pergunto, para melhor ou para pior? Para melhor ou para pior? Nós temos melhorado, nos aprofundado em nossa devoção? Você lembra do povo de Deus? Quando Moisés demora lá no monte, que tipo de devoção era deles? Que rapidamente abandonaram o Senhor e foram adorar o bezerro de ouro? Que tipo de devoção era deles? No deserto, nós mostramos para Deus. Que tipo de devoção é a nossa? Ela é rasa ou ela é profunda? É a nossa devoção, mas nós não mostramos isso, não apenas isso é revelado no deserto, nós também entendemos que que o nosso coração é revelado. Se nós somos ingratos ou gratos, se nós somos humildes ou orgulhosos, se nós somos fiéis ou infiéis, submissos ou insubmissos. O deserto revela tudo isso. O deserto vai desmascarar e mostrar quem na verdade manda, governa e dirige a nossa vida. Quem é o nosso Senhor? Por isso que é importante o deserto. Por isso que nós precisamos de uma postura adequada nesse deserto. Por isso que eu convido você nesse momento a olhar para a sua vida e agir de maneira como a Bíblia ensina em relação ao deserto. Tem falado demais, pare de falar. Se renda diante do Senhor. Se prostre. Tempo de deserto é tempo de submissão. É tempo de dependência. É tempo de nós confiarmos plenamente no Senhor. Ou nós confiamos no Senhor, ou nós nos desesperamos. Seremos insensatos e imprudentes em nossas decisões? Você está no caminho que Deus trilhou, você está passando por uma estrada na qual você tem certeza que foi Deus que escolheu, então haja como Deus quer que você haja, tem que agir. Para nós concluirmos, muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre passar pelo deserto. O deserto, ele não é apenas a travessia, é passar por essa situação que faz com que a gente aprenda. Não, nós precisamos de uma postura. Quando Deus levou o povo por aquele caminho, capítulo 13, que a gente leu de Êxodo, versículo 17, logo em seguida, a primeira oportunidade deles, que Deus dá para eles, foi de confiança. Eles precisavam entender. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, Deus estava mostrando para eles quem na verdade lutava por eles. Ali foi uma demonstração, ali foi uma situação em que Deus estava trabalhando no povo a sua confiança. Uma situação difícil, uma situação impossível para nós, não é para desespero, é para dobrarmos os nossos joelhos, é para adorarmos ao Senhor, é para confiarmos. Você tem que fazer o que é de sua parte. Mas existem situações que só Deus pode fazer, então não temos por que avançar. Apenas devemos nos prostrar, nos render, reconhecer a soberania, reconhecer o controle e deixar Deus agir. Porque para Deus não existe dificuldade. Ele abriu um caminho no mais profundo mar para que seu povo passasse e os inimigos do seu povo fossem derrotados. Se o deserto que nós estamos enfrentando é o Senhor que está nos conduzindo, fiquemos quietos. Por mais doloroso e demorado que seja, Deus nos dará vitórias em cada etapa dessa caminhada. Ele tem um tempo certo para começar e para terminar, e visa tão somente o nosso bem.
Foi assim com o povo de Israel, é assim com a nossa vida. Tudo aquilo que nos esconde de Deus, deserto é tempo de revelação, então tudo aquilo que nos esconde de Deus e nos impede de sermos verdadeiros diante dele, que a gente possa viver um tempo de transparência, de honestidade, que aquilo que nós, essas indumentárias, esses disfarces que nós usamos, que nesse tempo tudo seja removido e que a gente possa ser transparentes diante do Senhor e sermos verdadeiros e o nosso eu se apresente diante dele. Que a nossa confiança e a nossa esperança estejam verdadeiramente fundadas e fundamentadas no Senhor e que nossa devoção a Deus cresça. Não importa se já são 4 meses, eu não sei qual a sua situação, mas Deus sabe. Eu sei que Deus sabe, eu sei que Deus conhece, eu sei que Deus pode. Renda-se a Ele. Escute a voz do Senhor, se esforce. Às vezes está difícil para ouvirmos Deus porque nós não paramos de falar. É tempo de nos calarmos para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. Aproveitemos o deserto para que sejamos pessoas melhores e assim glorificando a Deus e servindo aqueles que estão próximos de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue nos abençoando. Nós não sabemos por quanto mais meses ou dias, nós não sabemos por quanto tempo isso vai se prolongar, mas o que nós sabemos é que da mesma forma que Deus tinha escolhido aquele caminho, mas Deus estava com o povo. Se Deus está com você, se você tem certeza de que Deus está com você, mesmo que por lutas você passe, mesmo que por dificuldade você enfrente, mas Deus certamente nos conduzirá ao destino que Ele traçou para nós. Descansemos o coração e venhamos exercitar a nossa verdadeira confiança e colocar nele, de fato, a nossa fé. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mostra, através desse tempo difícil, quem verdadeiramente nós somos. O Senhor já nos conhece, mas que nesse tempo a gente perceba o que há de errado em nós, para que haja cura, para que haja libertação e que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome durante esse tempo, durante essa travessia que nós estamos enfrentando. Que a mão do Senhor seja sobre a Tua igreja, que a mão do Senhor seja sobre o Teu povo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, a sua família hoje, e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço.